Seja bem-vindo a mais um programa falando de finanças, um programa desenvolvido para ajudar você e a sua família na administração financeira familiar. Hoje nós temos um programa riquíssimo, um programa de grande experiência e para isso nós queremos apresentar aqui o nosso convidado especial, nosso querido irmão, amigo Paulo Bento. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Obrigado, irmão Fábio. É um prazer grande estar com vocês aqui na Rádio Conectados e que o Senhor esteja conosco durante o trabalho que vamos realizar aqui nesse dia. Amém. Muito obrigado, irmão Paulo. Neste momento eu quero convidar você a meditar em Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Com base neste verso, quero convidar você, se você puder, dobrar os vossos joelhos ou fechar os olhos em atitude de reverência. E nós vamos aqui, quero convidar o nosso irmão Paulo a dirigir a Deus uma oração para iniciarmos o programa. Bom Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia que nos concede, pela vida, pela paz, pela saúde, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os nossos queridos irmãos na Rádio Conectados para realizarmos esse trabalho. Pedimos ao Senhor a unção do Teu Santo Espírito, sabedoria. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou deste mundo de trevas e pecado, nos conduziu até a Tua santa e maravilhosa luz e tem feito com que a nossa vida seja uma bênção e o Senhor tem feito prosperar a nossa vida, principalmente na parte espiritual, na parte financeira, que a Tua graça e o Teu amor continue conosco. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já somos gratos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Nós vamos agora ouvir o louvor e já nós voltamos para realizar a nossa história de sucesso hoje com o nosso irmão Paulo Bento. Voltamos já. Que amor ele tem pelos filhos seus, ó que amor ele tem por mim. Precioso eu sou aos olhos seus, ó que amor ele tem por mim.
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e hoje nós temos aqui a presença do nosso querido irmão, amigo Paulo Bento, e nós vamos agora conhecer um pouquinho da história dele, tá? E eu acredito que ela vai ajudar muito você a se desenvolver, a lutar, a não desistir. E eu quero conversar um pouquinho entendendo, Paulo Bento, como que é o nome completo do irmão, onde mora, é casado, tem filhos? Conta um pouquinho para a gente isso. Bom, Fábio, o meu nome é Paulo César Bento, né? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e atualmente eu estou morando em Curitiba, no Paraná. Trabalho na Associação Apasca, Paraná, Santa Catarina, né? Tenho a minha esposa, a irmã Maria de Lourdes, e tenho um filho que se chama Leandro, né? Tive dois, né? Mas uma só viveu 1 ano, né? E atualmente eu tenho um filho, né? Legal. Irmão tem um filho só de sangue, mas deve ter muitos. Tem. Pela obra de Deus. Nós vamos chegar lá. Calma aí que vocês vão entender esse detalhezinho aqui. Irmão Paulo, com quantos anos o irmão começou a trabalhar? Qual foi a primeira atividade de trabalho? Nem que não seja remunerado, mas qual foi a primeira atividade que o irmão teve? Olha, irmão, na verdade, eu comecei a trabalhar com meus 12 anos, né? A minha família é uma família muito grande, mais 10 irmãos. Total de 11, meu pai era pobre, né? Tinha que sustentar essa família, e eu comecei a me virar com meus 12 anos, né? Comecei a vender a minha balinha, meu amendoinzinho, né? Todo ano eu tinha o meu dinheiro, chegava no Natal, eu mesmo comprava minhas roupas com o dinheiro que eu conseguia, né? E com meus 12 anos eu comecei a minha vida no trabalho, a me virar. Interessante, irmão Paulo, que no programa anterior nós falamos exatamente sobre esse assunto. Nós trouxemos na Dica Financeira a importância de ensinar as crianças a ter o seu trabalho e fazer a sua atividade, ainda que não seja fora, enfim, mas para ela começar a ter o ensinamento e ter a noção da parte do que é finanças, onde você aplica, como você conseguir fazer uma economia e também alcançar os seus desejos e principalmente ajudar a obra de Deus. Porque as crianças também podem colaborar, né? Os pais ensinando essa questão, juntando, inclusive nós demos até uma orientação da criança ter um cofrinho e ela depositar toda semana uma quantia ali, e aquele valor ela utilizar para a obra de Deus. Né? Uma necessidade de um amiguinho que está dentro da classe que precisa de uma roupa, ou uma aquisição de uma lição para um amiguinho que está chegando agora e não tem, enfim, para também ter essa noção e começar a ser ensinado desde pequeno, né? Foi bom que o irmão colocou essa parte dessa necessidade, porque no passado nós vemos assim, o irmão contou que vem de uma família de 11 ou 12 filhos? 11 comigo. 11 né? com o irmão. Então, a gente vê uma outra situação do que nós estamos vivendo hoje. Hoje, os pais normalmente têm 2, 3, no máximo 4 filhos. Né? Então, naquela ocasião, quando o irmão ainda criança, existia uma necessidade imediata, uma necessidade real, que o irmão sentiu isso. Concorda, irmão? Concordo. E isso aí despertou no irmão a questão assim, poxa, se eu estou vendo que o meu pai não tem condições e ele está fazendo o máximo que pode, então partiu do irmão a tomar essa ação para alcançar esse objetivo. Né? E eu ficava muito feliz quando chegava no Dia das Mães, no Dia dos Pais, eu poder eu mesmo comprar o presente para minha mãe, para o meu pai, com os meus próprios recursos. Que legal. No final do ano sempre eu trocava de roupa, né? Comprava uma roupa nova, né? Sempre com recurso que eu adquiri durante aquele período, sabe? Eu acredito, irmão, que isso fez a diferença e faz a diferença para o irmão até hoje, concorda? Com certeza, né? Essa disposição, esse objetivo de lutar por aquilo. E também, eu vejo assim, né, irmão? A questão, quando nós olhamos os nossos pais, todos os esforços que eles fazem por nós, né? E o irmão tem oportunidade, eu fico até emocionado, assim, porque uma criança de 12, talvez 13 anos, como irmão, e tendo o privilégio de poder tirar do próprio ganho, né? Ou da própria luta e valorizar o pai com a mãe, eu acho que isso é sensacional, né? E graças a Deus, toda a minha família e meus irmãos sempre foram pessoas que trabalharam, né? Trabalharam, porque isso é importante nisso aí, né? O trabalhador, ele conseguir seus recursos com a bênção de Deus, isso é maravilhoso, né? É a dignidade do homem, né, irmão? Deus fala isso, né? Deus mostra que... Jesus mesmo deu exemplo para nós, né? Ele veio por uma missão de salvação,
mas ele veio como homem, sofreu como homem, Aham. e ele também trabalhou como homem. Trabalhou com Né? homem, Ele exatamente. tinha a atividade dele, E né? ainda quando jovem também ajudava o seu pai na Ajudava o carpintaria. seu pai. Né? Maravilha. Irmão, então o irmão começou. E agora, qual foi o primeiro trabalho realmente registrado? Um Certo. trabalho mais direto, assim? É. Então, depois que eu completei 18 anos, né, tem aquela fase do período militar, Uhum. e graças a Deus eu não servi, né, etc e tal. Aí eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada. Uhum. Eu fui trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro, lá no centro, era uma loja grande chamada Mundo das Louças, né? E ali eu fazia todo o serviço assim, tipo, precisava ir no banco, pagar duplicata, aquela coisa, todo o serviço eu fazia esse tipo de trabalho, né? E aí fiquei 2 anos trabalhando dessa forma, até um dia que o meu cunhado trabalhava numa empresa, numa multinacional, chamada Standard Elétrica, que era uma empresa americana que se instalou no Brasil, e essa empresa instalava as centrais telefônicas na época, que não era como hoje, né? Uhum. Então ela chegava num determinado local no centro do Rio de Janeiro, comprava todo aquele prédio e ali começava a instalar as centrais telefônicas. Então agora eu fiz um curso, consegui entrar nessa empresa, mas meu sonho era mudar de posto, porque o meu cunhado, que era casado com a minha irmã, o posto dele era um posto alto, né? Então eu falei, não, eu quero chegar até onde ele está, né? Uhum. Então eu comecei a fazer alguns cursos e tal, aí fui lá, fiz a inscrição novamente na própria empresa, nos recursos humanos, fiz a teste, passei. Aí agora a empresa disse assim, agora você tem que esperar o teu chefe te liberar para você mudar de posto, né? Era o meu sonho, né? Eu já era casado, falei, agora eu vou melhorar um pouquinho. E eu estou esperando. E chegava para o meu chefe, ô amigo, me transfere aí, eu preciso mudar de posição. Já fui lá no RH, já está tudo certinho, só falta você me liberar. Eu disse, aguarda mais um pouquinho que eu vou te liberar. Porque eu dava muita produção, né? Uhum. Até o dia que ele falou, olha, tá difícil liberar você, acho que vai ser difícil te liberar. Aí aquilo ali eu fiquei chateado, aí pedi demissão. É mesmo? Falei, não vou aguardar mais não, vou pedir demissão. Como a minha família sempre foi uma família de pessoas negociantes, eu falei, eu vou montar meu próprio negócio. Pedi demissão, com o dinheiro da indenização, comecei a montar meu próprio negócio. Eu queria montar uma fábrica de confecção, porque a minha família trabalhava com essa parte, confecção, a minha mãe também, né? E eu comecei agora a montar a minha empresa de confecção. Uhum. Nesse período, eu não estava como membro da igreja, porque eu praticamente nasci, não, aos 5, 6 anos vim para a igreja, mas não tinha sido batizado, seguia todos os princípios. Frequentava a igreja? Frequentava, guardava o sábado, aquela coisa toda. Mas aí eu comecei a montar meu negócio e um dia minha mãe disse assim, meu filho, vai lá assistir um curso de comportagem em Cascadura, no Rio de Janeiro. Eu falei, mãe, o que é isso, comportagem? Vai lá, meu filho. Mas, na verdade, a minha mãe queria que eu ouvisse a mensagem da comportagem, né? E eu fui. O diretor, na época, era o irmão Hélio Gabriel Barbosa, né, que no Rio de Janeiro, antigamente, era 2 associações. Era Armes, né? Na verdade, era 3. Rio, Minas e Espírito Santo. E aí, agora, aquele irmão falou, deu uma mensagem e tal. Eu falei, faz a experiência. Bom, como eu tinha 2, 3 dias na semana vago, eu comecei a fazer a experiência na comportagem, né? E como era a área comercial, eu sempre me identifiquei. Pronto, aí eu fui fazendo sucesso nessa área, né? Aí eles foram trabalhando, a minha mãe trabalhando, fomos trabalhando, e aí eu falei, não, bom, é melhor eu deixar essa área aqui, né? Aí eu ingressei na comportagem. Né? Então, só um detalhe. O irmão abriu o próprio negócio, tá? E depois conheceu essa oportunidade que a igreja oferece, né? Que é a comportagem. Inclusive, nós já tivemos aí. Se você tem interesse, se você quer saber mais sobre a questão da comportagem, procura aí no YouTube os programas falando de finanças anteriores, que nós fizemos 2 programas com o nosso diretor hoje da Conferência Geral, que é o irmão Mário Linares. Ele é o atual diretor de comportagem, que lidera a igreja mundial nesse setor, e ele trouxe muitas experiências, né, com a questão do comportor, que é aquela pessoa que se dedica a bater de porta em porta, oferecendo literatura sobre tratamento natural, sobre alimentação saudável, e o irmão partiu para essa... Ainda que não queria e nem pensava nisso... Exatamente. Eu já tinha meu carro, minha casa, tudo direitinho quando eu ingressei, né? E fui indo. E graças a Deus, Deus me deu um grande sucesso na comportagem, né? E continuei o trabalho da comportagem.
Aí um dia... Segura só um pouquinho, Pois não. irmão. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa ocasião, quando o irmão abriu o próprio negócio, o irmão trabalhou primeiro como empregado numa grande multinacional e depois se tornou empregador, Certo. tá? Pegando um pouquinho esse gancho para quem está nos assistindo, o que o irmão sentia de... Vamos colocar duas perguntas aqui. O que era vantajoso como empregado, tá? E vantajoso como empregador, e o que era desvantagem para o irmão? Olha, a vantagem do empregador é que você vai adquirindo experiência, né? Você, às vezes, algumas empresas vai te fornecendo cursos, né? E você vai adquirindo experiência, né? Agora, perdão, como empregado. Tá. Agora, você como empregador, você trabalha muito mais, mas você tem aquele alvo, assim, né? De alcançar o sucesso, né? Então, você não tem hora para comer, você não tem hora para parar, mas você quer alcançar o sucesso. É isso que eu queria, né? Porque alcançando sucesso, quando a gente fala sucesso, sucesso financeiro, né? Sim. Então a gente tem condições de dar um melhor recurso para a nossa família, a gente tem condições de dar um melhor recurso para a igreja, para ajudar a igreja, nossos irmãos, avançar a obra do Senhor, né? Então esse era o alvo, né? Mas aí depois entra outro lado, né? O lado espiritual, né? Olha, que está escrito, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então entra outro lado espiritual, né? Então, mas foi vantajoso as duas áreas para mim, né? Mas eu digo que o empreendedorismo, a sua empresa é melhor. É melhor porque você consegue, você motivado, você consegue ter um grande sucesso. E tem um detalhe importante, né, irmão, que a questão, quando você é o empreendedor, para aqueles que, como nós, né, que somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma e cremos na santificação do sábado, existe esse ponto que é importante, Exatamente. né? Então, quando você é dono do seu próprio negócio, então você que dá as diretrizes. Exatamente. Não é? Então, você que estabelece os horários, você que estabelece as metas, os desafios, né? Agora, quando você está do outro lado, como um empregado, aí você tem que trabalhar no lado inverso, né? Você tem que se adequar, né? Ou lutar, ou explicar, ou pedir até mesmo autorização ou compreensão de quem é o dono, para você poder seguir essa fé e essa crença que nós temos, a qual está escrito na palavra de Deus, né? Bem lembrado, irmão. Eu me lembro que todas as sextas-feiras eu estava em casa ajudando a minha esposa na preparação, né? E tal. Era muito feliz porque a gente fazia o pôr do sol juntos, né? A gente estudava em família, a gente estudava com os meus parentes que moravam perto, a gente ia para lá. Era maravilhoso. Essa questão é uma coisa maravilhosa, você fazer o seu horário e ter a sexta-feira livre, o sábado livre, dedicando ao Senhor. Maravilha. E irmão Bento, com relação à questão do seu negócio próprio, o irmão colocou a respeito de confecção, em algum momento o irmão trabalhou com algum familiar? A esposa trabalhava junto, ou algum irmão, alguém trabalhou da família? Não, da família, não trabalhamos junto, mas eu aprendi, né? Tá. Por exemplo, eu sou parente do Sansão Lopes. Grande abraço para o irmão Sansão. A nossa família é de negócio, tanto é que tem um filho dele, o Weber, que ajuda muito ali, nós somos primos, né? Então nós temos isso na família. Tá no sangue. Tá no sangue, né? E nós aprendemos muito com o meu tio, o pai do Weber, né? Chamado Jovino Plácido, que trouxe isso para a família, esse empreendedorismo, né? Então eu aprendi bastante com ele, a minha mãe aprendeu com ele, depois eu também tive a minha irmã e meus irmãos que aprenderam isso aí, esse negócio, e todos, graças a Deus, tiveram as suas casas, seus carros, foram bem de vida, né? E eu segui os passos e pela cara e a coragem, fui em frente, né? E Deus foi me abençoando no meu negócio. Maravilha, Entendeu? maravilha. E, irmão Bento, a gente fala de empreendedorismo, tem pessoas que dizem assim, né? Ela fala assim, nossa, um exemplo, vamos supor que o irmão hoje estivesse aí com uma grande confecção, uma grande loja, enfim. Esse era o meu plano. Então, imagine hoje, né? Imagina hoje, vamos ver se ele chegou nesse ponto aí. Mas, às vezes, as pessoas têm um hábito assim, né? Olha pro irmão, vamos supor que o irmão é dono de uma grande rede de lojas, enfim. E aí a pessoa olha para o Paulo Bento e fala assim, nossa, eu quero ser igual o Paulo Bento.
Mas tem pessoas que quer chegar na condição que o Paulo Bento está agora. Né? A hora, quando já estabilizou, quando já criou uma estrutura, aí é fácil chegar aqui. Mas trazendo para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, a questão do empreendedor, ele enfrenta dificuldades, concorda? Muita dificuldade. Ele tem muitas vantagens, certo? É isso que a gente não quer trazer um programa negativista. Pelo contrário, o irmão tem essa experiência, o irmão pode compartilhar com a gente, inclusive para quem está nos ouvindo, algumas orientações de alguns riscos também, de questão assim, olha, vou começar o meu empreendedor, quero ser um empreendedor. Como que eu começo? Porque tem que ter uma preparação. Não é assim, hoje, resolvi, vou lá, faço. Que é isso que traz muitas frustrações, concorda, irmão? É verdade. Irmãos, quando você vai começar algum negócio, você tem que sentar e analisar, né? E quem é casado tem que ter o apoio da esposa, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei e disse para ela, minha filha, eu vou sair desse emprego porque eu não aguento mais, eu quero crescer e eu estou sendo amarrado. E a minha esposa disse assim, você faz o que você achar melhor. Só uma única coisa que você não me deixa é passar fome. Né? Então, aí eu entrei com garra no negócio mesmo, né? Ia a São Paulo, comprava lá o que eu precisava comprar, cama, mesa, banho, né? E comecei agora a trabalhar dessa forma e fui crescendo. Tive no início as dificuldades, né? Porque você agora você tem que fazer os cálculos, você tem que, né? Você tem que administrar aquilo que você vai ganhar, aquilo que você vai gastar. E no início não foi fácil, não, irmão. Mas depois, Deus foi abençoando, aí eu comecei a ter aquela tranquilidade. Tanto é que quando a minha mãe me pediu que eu fosse assistir o curso de comportagem, eu tinha 3 dias na semana livres. Entendeu? E a empresa já estava estabelecida. Estava estabelecida, já estava, graças a Deus, estava indo bem, né? E agora eu tinha aqueles dias livres, e comecei a assistir o curso de comportagem e comecei também agora a entrar no outro ramo. Aí além do negócio próprio de cama, o irmão falou que era confecção. Cama, mesa e banho, era confecção, roupa, tudo, entendeu? Eu ia a São Paulo e trazia aqueles fardos de tudo, né? E distribuía para as pessoas. E aí, no caso, agora entra nesse tempo vago que o irmão tem, conforme o irmão administrou, né? Deixou funcionando o seu próprio negócio. Então, agora entra a questão da comportagem. Ou seja, em alguns dias da semana, o irmão saía para bater de porta em porta para oferecer a literatura. A literatura. A princípio, um irmão foi comigo para me ensinar como que era. Eu aprendi. Até na época, o presidente da associação no Rio de Janeiro é o irmão Aderval. Aderval Pereira da Cruz, né? Eu não era batizado ainda, eu estava na igreja, a igreja me recomendou, porque naquela época recomendava, porque eu ia na igreja, não era batizado, a igreja recomendou. E eu, primeiro dia eu fui, aprendi, segundo dia eu já cheguei lá, me dá as coleções aí. Aí ele olhou assim para mim, tá bem. Aí no outro dia, eu já entregava à vista. Ele falou, mas como é que faz para vender tanto assim? Eu falei, não sei, a graça de Deus. E interessante, né, irmão, o que o irmão trouxe pra gente. Vamos pegar um pouquinho esse gancho do irmão, porque às vezes tem algumas pessoas que elas estão assim, elas conhecem, até frequentam a igreja, mas tem certos bloqueios que ela diz assim, olha, mas porque eu não sou batizado, eu não posso fazer atividades na igreja. E daí ela se policia. Ela tem talento, ela tem dom. Assim, o Espírito Santo está desejoso em trabalhar com ela, mas às vezes esse conceito, esse bloqueio que ela cria por alguma coisa, por alguém ter falado alguma coisa contrária, enfim, aí a pessoa às vezes não permite ser usada. Concorda com isso, pastor? Concordo. E ali foi assim... Deus atuou de tal maneira no coração dos irmãos que aí como a igreja me conhecia, a igreja me recomendou para a comportagem, dava uma carta de recomendação. Olha, irmão Paulo César Bento, ele está frequentando, está participando, a conduta dele é ativo, ele ajuda e tal. E depois eu vou entrar noutra área de outra coisa que aconteceu na minha vida, né? Deus me permitiu que eu entrasse na comportagem antes de ser batizado. Né? E depois eu me preparei e fui batizado. Mas foi uma bênção muito grande. O que o irmão falou é importante. Às vezes as pessoas têm talento, a igreja não dá oportunidade para ele, e nós perdemos esses talentos, né? Que poderia ser aproveitado na obra do Senhor. E sabe o que acontece, irmão Bento? Às vezes, por questões nossas, eu estou falando humano, né? Estou trazendo para mim mesmo, que sou membro da igreja, a gente ajuda a igreja. Às vezes a gente tem alguns dogmas, alguns paradigmas, algumas coisas assim, que a gente até atrapalha
em certas ocasiões, pode até atrapalhar a obra do Senhor. Mas nós vemos assim, que se se o irmão permitir, imagina o seguinte, se a igreja não tivesse te dado oportunidade, você ainda não fazendo parte do hall de membros, talvez todo o seu talento estaria sendo usado hoje fora dela. Fora da igreja, no mundo. Concorda? Com certeza. Porque, irmão, eu me envolvia com jovens, né? E a gente saía ao sábado, né? A gente ia para outras igrejas, né? A gente cantava, a gente distribuía folheto. Eu comecei a cantar no conjunto da igreja. Eu me envolvi mesmo na igreja, né? Isso ali foi uma coisa maravilhosa, esse período ali que eu passei na juventude ali com jovens na igreja, né? Agora, interessante nós colocarmos um ponto aqui, para ficar bem esclarecido, é que assim, nós temos um contexto, nós temos uma filosofia e por aí vai, de que a pessoa tem a oportunidade, a igreja não obriga ninguém a batizar. Não. O batismo é um privilégio que Cristo oferece para nós. Exatamente. Não é, pastor? E assim, quando nós conhecemos a palavra de Deus, e aí nós conhecemos a Cristo, o caminho que ele traçou e que ele deixou para nós, aí nós, cada membro ou cada pessoa, ela tem o livre-arbítrio de escolher o batismo, que nada mais é do que, não é um banho que você toma, mas assim, uma declaração que você faz a Cristo de que você o aceita como Salvador pessoal e você vai lutar por ele, Exatamente. Pela obra dele, não é isso, irmão? É isso mesmo. Tá? Né? E isso aí não tem idade, não tem raça, não tem riqueza, isso está... Nós queremos trazer para você que está ouvindo ou está nos assistindo que o privilégio e a oportunidade é de todos. Exatamente. Não é? E o irmão teve essa oportunidade, né? Então, você que está na igreja, você que já conhece a igreja, use os seus talentos na obra do Senhor e se dedique e coloque a tua vida nas mãos dele e permita que ele te use. E não demore para você aceitar ele como seu único salvador e permitir que a sua vida progrida e que você possa ser útil dentro da obra de Deus. Não é isso, irmão? É isso mesmo. Agora, vamos lá. Então, começou a colportagem, então nós vamos entrar na história. Metade o negócio próprio, metade... Colportagem. Para colportagem. E depois, irmão? Bom, aí, nesses cursos de colportagem, os irmãos, os diretores de colportagem, sempre enfatizavam que a gente não podia ter duas coisas paralelas, né? A gente tinha que decidir que campo a gente vai seguir. Bom, aí eu falei, eu tenho que decidir. E eu decido ficar do lado do Senhor. Ainda que seja na colportagem, eu vou me dedicar na obra do Senhor, na colportagem. E eu fui agora, então, diminuindo a questão do negócio próprio, fui deixando aos pouquinhos e fui me dedicando mais à questão da colportagem. Fui indo, até que eu abandonei. Virou a chave. Virei a chave e falei, não, agora eu vou me dedicar na colportagem. Aí comecei a colportar e colportei durante 4 anos, né? 4 ou 5 anos, se não estou equivocado. Arrumei um companheiro muito legal e a gente trabalhava junto, a gente trabalhava no Rio de Janeiro. Todo dia, marcava aquele horário, todo dia, metodicamente, todo dia. Começava naquele horário e terminava naquele horário, né? E assim foi. Interessante, irmão, que o irmão colocou, porque assim, aí eu quero entrar num outro detalhe. Primeiro, o irmão já era casado quando pediu a conta de um serviço fixo, que já tinha uma certa condições. Que só faltava o meu chefe me liberar, que eu ia entrar no top, né? Sim. No outro top na questão financeira e no serviço. Esse detalhe, pronto. Aí levou para a esposa. Olha, bem, eu não sei como o irmão trata a esposa, Trava de minha filha. Olha, eu tô aqui e aí a esposa veio e falou, não, faça o que você tá pensando aí e toca. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus, Deus abençoou. E aí vem de novo uma outra virada de chave. Outra virada. Né? Que aí, no caso, o irmão deve ter consultado ela de novo. Sim, com certeza. Não foi? Ele falou assim, vou parar com o meu negócio que tá dando certo. Teria pelo que o irmão está falando, a tendência é que se tornasse uma grande, ou até se multiplicaria as lojas e por aí vai. E agora aceita a obra de Deus com a colportagem. Como que foi para ela isso, irmão? Esse segundo impacto. A minha esposa sempre me apoiou, sabe, irmão? Eu, graças a Deus, Deus me deu uma esposa muito compreensiva, né? Ela me apoiou, né? E ela viu também que, pelo fato que também estava dando certo, o negócio estava dando certo da colportagem, né? Porque naquela época era 5 livros, aqueles 5 livros verdes, e graças a Deus, Deus me deu sempre disposição e eu fui fazendo sucesso, né? E
a coisa foi fluindo de uma maneira muito maravilhosa, né? E isso foi me animando também na igreja até o ponto de eu chegar ao nível de, bom, agora eu vou me batizar. Que legal, Entendeu? que legal. Outro ponto interessante que a gente pode aproveitar da história do irmão, por exemplo, talvez nós estamos falando com algum coportor ou com algum adolescente jovem que quer ingressar na área da coportagem, só que tem um detalhe que faz toda a diferença que eu percebo, irmão, é a questão do que o irmão falou, do compromisso. Porque o irmão tinha um compromisso, primeiro, na empresa, que era empregado, depois tinha um Porque eu tinha horário para chegar aí e horário que é para o sair. ponto. E aí que a gente quer chegar. Quando se tornou um empreendedor, né, o dono do próprio negócio, também tinha as suas... Trabalhava até mais. Até mais. Até mais, Né? né? E agora o irmão entra numa outra área, que no caso é a cooperativa, que é aí que a gente quer pegar. Por isso que a gente, dentro do programa Falando de Finanças, a gente faz questão de trazer histórias como a do irmão, porque nós sabemos que temos ouvintes, temos jovens, adolescentes e irmãos que estão aí tendo dificuldade até com o próprio sábado, né? E que tem a oportunidade da coportagem. Só que é o seguinte, eu quero chamar a atenção para você que coportagem, para dar certo, você tem que ter compromisso. Compromisso. Você tem que ter um horário estabelecido, como se fosse uma jornada de trabalho em qualquer outra área. Exatamente. Não é isso, irmão? Exatamente. É isso que traz o sucesso, Sucesso. não é? A luta ali, a luta. batalha. Exatamente. É horas trabalhadas. O Não sucesso vem assim. Tinha uma frase do irmão Demenval que ele sempre dizia assim: bom, se você trabalhou o dia inteiro e não vendeu nada, é porque você pegou só os compradores ruins. Porque os melhores vai estar amanhã. Olha aí, o incentivo, né? Fica o incentivo aí para os irmãos. E aí, o irmão trabalhou por 4 anos, foi isso? Entre 4 e 4 e meio, por aí. Na coportagem. Na E coportagem. depois, irmão? Bem, irmãos, aí entra uma outra história, né? Porque eu nunca pensava na vida em ser pastor, né? Missionário, aí eu me batizei, fui ativo na igreja, fui diretor de jovem, fui dirigente da igreja. Eu era ativo na igreja. A igreja que eu estava era uma igreja que trabalhava demais, né? Mas aí um dia os 2 colegas resolveram fazer escola missionária, né? 2 colegas que... Da coportagem. Da coportagem. Vamos para a escola missionária. Eu não pensava em fazer escola missionária, né? E, vamos com a gente. Eles eram casados. Diziam, olha, vai comigo, Paulo César, até Curitiba, nós vamos levar a nossa mudança e vamos lá. Vai conhecer. Eu não conhecia Curitiba. Aí eu fui com eles, né? Aí quando chegou lá, eu queria tanto conhecer Curitiba. Aí eu disse assim, bom, eu queria saber o que é escola missionária. Aí pede lá o diretor para que eu possa assistir a aula. Aí ele foi lá, o Silas foi lá, pediu ao diretor, que era o irmão Juraci José Barroso, que era o diretor da escola. Aí ele foi lá e falou, não, deixa ele entrar. Aí eu entrei, ele estava dando aula de profecia de Apocalipse. Irmão, quando eu sentei naquela cadeira e vi aquela aula, eu falei, meu Deus, eu já tenho aquele espírito missionário e eu aprender isso aqui, eu vou fazer um trabalho maravilhoso para Jesus. Amém. Eu quero ser aluno da escola missionária. Que legal. Aí falei com ele, eu quero ser aluno da escola missionária. Ele disse, rapaz, mas você não pode, porque eu havia sido batizado, mas minha esposa não. Aí ele falou assim, não, irmão, você não pode ser aluno da escola missionária. Aí entra outra questão, né? Sim, sim. Eu falei, não, eu tenho que ser aluno disso aqui. Ele falou, mas você não pode. Não, vai lá, chama o diretor, eu quero falar com ele. Olha. Aí o diretor era o irmão Juraci e o vice era o irmão Juraí. Ele foi falar com o irmão Juraí. Aí eu tô vendo os 2 conversando lá, aí vem o irmão Juraí. Oi, irmão Paulo César, tudo bem? Muito prazer e tal. Então você quer ser aluno da escola missionária? Quero. Mas o irmão não pode ser aluno da escola missionária. Eu falei, mas por quê, irmão? Infelizmente, irmão, a sua esposa não é membro da igreja e a gente tem um princípio aqui, tal. Foi explicando. Eu falei, irmão, só que tem um detalhe. Eu não estou entendendo o irmão. Eu falei, como assim? Irmão, olha, eu assisto os cursos de comportagem e eu sempre ouvi uma frase, e que agora eu não estou entendendo, irmão. E a frase dizia assim, que todo comportor é o ministro da página palavra impressa. E eu, como ministro, irmão, eu não posso sentar nessa cadeira aqui para aprender, me especializar, a fazer um trabalho missionário. Ele olhou para mim e disse assim, irmão, então é o seguinte, a gente não vai ter compromisso com o irmão, não, né? Não, irmão, eu só quero sentar nessa cadeira e aprender para me sair, comportar e fazer um trabalho melhor. Então, irmão, pode vir. Maravilha. Que bênção. Aí fui para a escola missionária. Foi outra coisa que aconteceu na minha vida. Alguém sentar na cadeira para fazer o curso missionário sem a esposa ser Ainda membro da igreja. Entendi. E durante esse período ela se converteu. Aí depois outra história. Maravilha. Interessante para quem está nos ouvindo, de repente você está assistindo o programa pela primeira vez, não faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. A nossa instituição tem uma escola que prepara,
missionários e em 2 anos os jovens, independente da idade, vão para essa escola, eles têm todo o conhecimento da palavra de Deus, de profecia, e dali, ele tendo aptidão, ele sai para fazer o trabalho missionário de Deus. Ele pode se tornar um obreiro, pode se tornar um pastor, ou até mesmo, como o irmão Paulo Bento colocou aqui, ele pode ir para aprender mais da palavra de Deus, não é, irmão? Eu fui para aprender mesmo. Exatamente, Meu para alvo não aumentar era o seu ser, conhecimento. Meu alvo não era ser pastor. Nunca imaginou nunca que imaginei. Irmão. saísse dali para ser um pastor ou para ser um obreiro. exatamente. E aí, quantos anos ficou na escola missionária? 2 anos, irmãos. 2 anos. E depois, saiu, como é que ficou? Aí quando estava fazendo o curso, né? Aí os alunos começaram a trabalhar, a visitar minha esposa, etc. O irmão Juraí, daqui a pouco minha esposa já conhecia. Minha esposa já ia à igreja no Rio de Janeiro, mas não tinha aquela vontade. Aí ela se converteu. Se batizou no final do curso. Aí eles me chamaram para trabalhar na obra. Irmão, o que você quer trabalhar na... Você vai trabalhar na obra agora, em qual setor? Eu falei, irmão, eu quero trabalhar na comportagem. É onde eu... Aí fui para a comportagem, né? Aí fui como auxiliar de comportagem, depois virei obreiro, e assim fui, e estou na obra até hoje. E hoje o irmão, eu não falei, até soltei no decorrer da entrevista, não queria, mas acabou escapando, não tinha como. Hoje nós estamos aqui entrevistando o nosso querido pastor Paulo Bento. Até aqui a gente estava segurando aqui para não trazer isso, mas essa é a história de sucesso. Nós fizemos questão do irmão estar aqui com a gente. Por quê? Porque hoje, pastor, nós temos assim... até mesmo nós como pais, eu vou falar porque apesar que eu tenho uma menina, né, e eu desde quando ela era pequena, a gente sempre incentivou a ela a se preparar para ter um encontro com Cristo. Nós fizemos questões de mostrar, de falar para ela sobre a escola missionária, apesar a questão, mesmo ela sendo menina, de ir lá e aprender. O irmão trouxe um ponto, irmão, que casou com o nosso pensamento, que é o seguinte: a escola missionária, muitas pessoas falam assim, eu vou lá para ser um pastor e um obreiro. Você tem possibilidade, mas o principal que eu vejo da escola missionária é o conhecimento. Não é, pastor? Exatamente. Eu fui lá para receber conhecimento, para aplicar no meu dia a dia, na minha igreja, que eu pensava em voltar, retornar e poder ajudar a obra do Senhor como um voluntário na obra de Deus. E melhorar ainda mais a sua preparação, o que você pode oferecer. Tanto é que, assim, nós como pais temos assim, por que nós queremos que os nossos filhos se tornem aí um médico, um advogado? Porque você espera que toda a bagagem que você levou para ele do conhecimento bíblico, ele possa levar para a carreira profissional para se tornar um grande cristão atuando na área dele. Na área dele, exatamente. E aí eu faço um desafio para você que tem filho adolescente, para você que tem filho jovem. Queridos, vamos incentivar os nossos jovens a se tornar missionários, não é, irmão? É isso aí, irmão. Não é? Porque, olha, nós temos aqui... Quantos anos o irmão está no ministério hoje, pastor? Irmão, desde quando eu comecei a trabalhar, eu estou há 41 anos trabalhando na obra do Senhor. 41 anos, servindo a Deus, e buscando... Eu comecei em 80, né? Nós estamos em 2021. Comecei em 80 na Copa, antes de ser batizado. Sim. Entendeu? Mas está servindo está se aperfeiçoando. Então, é importante a experiência E acho que ainda tem mais uns 10 anos para queimar, para frente, correr. Ixi, e vai mais ainda, viu? Tomara a Deus que fique muito tempo para ajudar a obra, né? Então, é importante a gente compartilhar, e a história do irmão faz diferença para o programa, e também eu acredito que vai fazer diferença, porque o irmão não pensou nunca em estar onde está. Não. Se dedicou em tudo aquilo que foi, em todas as oportunidades que veio. A história do irmão encaixa no perfil nosso aqui, porque o irmão foi empregado, foi empreendedor e agora recebeu um chamado de Deus, né? Ou seja, recebeu uma oportunidade primeiro, né? E no decorrer disso, recebeu o chamado. Não é, pastor? Exatamente, o chamado. Inclusive, eu fiz um culto aqui sexta-feira, eu falei exatamente que a gente tem que ter a convicção do chamado de Deus. Eu tenho certeza que Deus me chamou para uma obra que eu nunca imaginava que eu seria hoje um pastor e estaria onde eu estou, porque eu tenho a certeza que Deus me chamou para esse trabalho. Amém. Pastor, o irmão se sente realizado hoje? Muito realizado, irmão. Realizado, agradecido a Deus, porque, olha, eu tenho certeza que Deus tem conduzido a minha vida, né?
Não sei se dá tempo. Pode falar. O meu sonho, eu construí uma outra casa na beira da praia. Olha, Porque olha. Rio de Janeiro, o pessoal do Rio gosta muito de praia, né? Então eu construí uma outra casa para mim na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, perto de Rio das Ostras, né? E construí a minha casa quando eu estava trabalhando no departamento de educação na Isaac Newton. Dentro da obra do Senhor Dentro já. da obra. Já construí uma casa lá na beira da praia, mas eu nunca tinha morado naquela casa. E a casa estava lá, né? E meu sonho era morar naquela casa. Aí eu estava como pastor em Sorocaba, aí eu pedi, irmãos, deixa eu trabalhar no Rio de Janeiro e tal. Aí eu fui morar na minha casa, sabe? Ah, tá. Aí Foi eu desfrutar fui daquilo que construiu. daquilo que eu construí. Aí eu trabalhei como pastor naquela região por 1 ano e meio. Estava ali. Aí, de repente, a minha esposa adquiriu um câncer de mama, né? E eu recebi um chamado para vir para o Paraná. Nossa. Saiu do Rio e foi para o Paraná. Aí, mas um detalhe interessante, irmãos, eu pensei assim, irmão, eu nunca quero trabalhar em Curitiba, porque na época de escola missionária fazia 4, 5 graus negativos. Nossa, é frio. E quem é acostumado no clima quente não Saiu gosta. do Rio, de Pra 40. Exatamente. Eu falei assim, eu não me mande nunca para lá. Aí o irmão Daniel, que era vivo, ligou, irmão Bento, teu nome está sendo aqui para concorrer a vice-presidente da associação e tal. Eu falei, irmão Daniel, olha, só peço uma coisa pro irmão, não faça propaganda do homem, deixa Deus dirigir, irmão. Se Deus dirigir, eu faço a vontade de Deus. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu falei assim, o pessoal do Paraná não me conhece, eu nunca vou pro Paraná. Aí continuei, né? Estava ajudando a minha esposa na limpeza da casa, daqui a pouco, daí a meia hora ele liga, irmão Bento, você ganhou e você agora vem pro Paraná. Eu falei, ai, meu pai. E a minha esposa não estava sabendo de nada, né? Ela falou, o que aconteceu? Olha, nós vamos para o Paraná. Eu falei, não vamos não, meu filho, vamos ficar aqui na nossa casa e tal. Filha, é o chamado de Deus e nós temos que ir. E nós fomos, irmãos. Irmão Fábio. Irmão, Deus nos mandou para ali, porque a minha esposa, ao chegar ali, o câncer já estava, né? Evoluiu. E graças a Deus evoluiu e Deus indicou um médico, ela fez todos os tratamentos, a químio, a rádio, e graças a Deus hoje a minha esposa não tem mais nada. Amém. E ela não queria ir, irmão. Tá vendo? E eu disse assim, minha filha, Deus nos chamou, e aonde Deus nos chama, nós temos que ir. E hoje ela diz assim, puxa vida, é verdade, quando Deus nos conduz, né, para um caminho, Ele sabe o que é o melhor para a gente. Então, eu tenho certeza, irmão, eu sou uma pessoa muito feliz, porque apesar da Sim. natureza ruim que a gente tem, pecaminosa, mas eu sou muito feliz porque eu tenho certeza que Deus tem conduzido a minha vida e da minha esposa. Olha, pastor, eu fiquei até emocionado agora, porque a gente vê assim, né, que os planos de Deus são diferentes São dos diferentes. nossos. Às vezes a gente é teimoso, né, pastor? A gente insiste, mas Deus tá falando assim, meu filho, olha, eu tenho uma coisa melhor para você. Você tá bom aí para você, mas eu tenho algo maravilhoso, não é, pastor? Irmão, o irmão trouxe, só pra gente finalizar aqui a história de sucesso, que acho que é a essência nossa aqui. Tem pessoas que falam assim, eu não vou ser pastor, não vou ser obreiro, porque não tenho chance de crescer financeiramente, eu não tenho chance... Às vezes, nós temos um conceito de que, às vezes, o pastor e o obreiro, ele só está ali para servir, que realmente é a missão do pastor e do obreiro. Mas Deus, ele abençoa todos. Abençoa. E o irmão é prova disso, né? Para honra e glória de Deus, o irmão é um pastor, já foi comportor, enfim. E o irmão trouxe uma deixa aqui no programa, que o irmão tem a casa própria, tem o carro... Né? Nesse mundo, nós não precisamos de riqueza, de luxo. Não, ricos nós podemos até ser, porque Deus nos dá essa condição. Agora, o luxo, a ostentação, que é o problema. Exatamente. Você ultrapassar os limites, ou aquilo que Deus fala assim, filho, isso aqui é suficiente para você. Exatamente, é isso mesmo. Não é, pastor? Irmão, eu tenho na minha casinha meu carrinho, para que eu preciso mais? Eu tenho que me dedicar o meu tempo para a obra do Senhor, o talento que Ele me deu para gastar na obra de Deus. É isso que, né? E olha só, para você que nos ouve e nos assiste, o pastor Paulo Bento, hoje, ele é o atual presidente, né, da APASCA, que é a nossa instituição, as nossas igrejas que pertencem ao estado de Santa Catarina e o Paraná. E o pastor, ele cuida desse campo e hoje ele está atuando lá pelo chamado de Deus. Chamado de Deus. Né? Pastor, para a gente encerrar essa história aqui, que para mim já me emocionou e está sendo impactante, o que é Jesus para o irmão? Irmão, Jesus para mim é tudo. Jesus é a minha respiração, a minha vida. Jesus para mim é tudo, irmão. Jesus é aquela pessoa que
que eu falo assim, eu tenho prazer de falar. Eu já li aquele livro Desejado de Todas as Nações umas 3 ou 4 vezes. É meu livro de cabeceira. Né? Então, quando a gente aprende de Jesus, a gente se torna assim uma pessoa mais compreensiva, né? A gente compreende mais as coisas, a gente reconhece a nossa natureza, o que nós somos, as nossas fraquezas, né? Então, para mim, Jesus é tudo. É meu Deus, é meu amigo, né? É meu professor. Jesus, para mim, é tudo. Amém. Glória a Deus, né? Muito obrigado. Pastor, seus agradecimentos finais. Olha, eu quero agradecer ao irmão Fábio. Eu confesso que eu já só tinha visto o irmão assim em foto, né? E quando o irmão me convidou para fazer essa entrevista, eu pensei, meu pai, o que eu vou falar lá? Né? Eu sou um pouco tímido nessas coisas, né? Mas eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui com o irmão, testemunhando aquilo que Jesus fez na minha vida, Amém. como uma motivação, como um incentivo aos jovens para que realmente se entregue, deixe que Deus dirija a sua vida e pode ter certeza que Deus tem o melhor para você. Você será um instrumento nas mãos de Deus, assim como eu estou sendo, né? Então, como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o demais Ele tudo fará. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu Em que nome do agradeço. programa Falando de Finanças, olha, foi sensacional. Eu tenho só que agradecer, o irmão está falando de agradecimento, eu só tenho que agradecer porque Deus também nos chamou para ajudar aqui. Quando eu recebi o convite, eu falei assim, nossa, mas eu nunca imaginei. Tinha vontade de trabalhar em emissora, em rádio, mas não era assim. Mas agora, o irmão falando da experiência do irmão, começou a encaixar algumas coisas na minha vida. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a experiência do irmão. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história. E está aí, nossos queridos ouvintes, nossos queridos internautas, a história do nosso querido amigo, irmão Paulo César Bento, que compartilhou um pouquinho de toda a experiência que ele está tendo aqui e o Senhor tem abençoado. Então, vale a pena servir a Cristo. Nós vamos ouvir um louvor agora e já nós concluirmos, traremos a dica de finanças de hoje e concluiremos o programa. Não saia daí, voltamos já. Meus caminhos, Pai, eu lutei com minhas forças, vivia só pra mim. Tropecei nos meus desejos e fui caindo em todas as tentações, perdi o melhor de mim. Quero ser fortalecido, posso vencer em Cristo. Sua palavra diz, sou forte, quero ser forte, quero ser fortalecido, posso vencer em Cristo. Sua palavra diz, sou forte, quero ser forte. Então Cristo me encontrou e eu não sou mais quem eu era. Encontrei um novo jeito de viver, de viver. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz, sou forte, nele sou forte.
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças, um programa que nós trouxemos uma história impactante, a história do nosso querido pastor Paulo Bento, uma história que mexeu comigo e eu acredito que está mexendo com você também. Eu quero fazer um agradecimento especial neste momento. Você está vendo, você ouviu quem tocou? Você viu quem tocou esse último louvor? Então, esse jovem, ele chama-se Richard, e é ele quem está aqui nos ajudando nos bastidores. Muito obrigado, Richard, pela sua ajuda aí, por todo o desenvolvimento nesse trabalho e nesse programa aqui na Rádio Conectados com Deus. Muito obrigado por fazer a diferença aqui para Deus e para a sua obra nessa terra. Amém. Queridos, nós vamos neste momento falar um pouquinho sobre a dica financeira. Isso, na realidade, é um conselho, tá? É uma orientação aos pais. Ensinem os filhos a consagrar os dízimos e as ofertas. Consagração é algo que você separa. Por exemplo, quando nós dissemos assim, olha, você precisa se consagrar a Deus, significa que você precisa se separar, sair, abandonar um pouco as coisas deste mundo e se dedicar à obra do Senhor, aos ensinamentos, aos conselhos, ao conhecimento que Deus tem para cada um de nós. Então, quando você falar de consagração, significa assim, é uma separação. Nós somos separados deste mundo para servir e nos dedicar a Deus e a sua obra, tá? Então, quando nós falamos, ensina os seus filhos a consagrar o dízimos e as ofertas, significa, de tudo aquilo que ele recebe, você ensina a ele que uma parte daquilo, nós consagramos ou nós separamos a Deus e levamos à casa do tesouro, levamos à igreja, tá? A reflexão de hoje nos traz assim, o Senhor não somente exige o dízimo como seu, mas nos diz como ele deve ser separado. Diz ele, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. Isso não nos ensina que devemos gastar conosco mesmo os nossos ganhos e levar o restante ao Senhor, mesmo que seja um dízimo honesto. Seja a porção do Senhor separada primeiro. As indicações dadas pelo Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo sobre as ofertas apresentam um princípio que se aplica também ao dízimo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Pais e filhos estão incluídos aqui. Quando forem tentados a gastar dinheiro com bugigangas, lembre-se do altruísmo e do sacrifício de Cristo para salvar o homem caído. Nossos filhos devem ser ensinados a praticar altruísmo e domínio próprio. A razão por que tantos pastores sentem que muitas dificuldades financeiras é que não contêm os seus gastos em apetites e inclinações. A razão por que muitos homens vão à falência e desonestamente se apropriam do que pertence aos outros é que procuram satisfazer os gostos extravagantes da esposa e dos filhos. Quão cuidadosos deviam ser os pais e mães em ensinar aos filhos a economia por teoria e exemplo. Gostaria de poder imprimir em cada coração a grave pecaminosidade de gastar o dinheiro do Senhor em necessidades imaginárias. O gasto de somas que parecem pequenas podem ser o início de um ciclo que alcançará a eternidade. Quando se estabelecer o juízo e os livros forem abertos, o lado oculto será apresentado aos olhos de vocês. O bem que poderiam ter feito com as moedinhas acumuladas e as somas maiores que foram usadas para fins inteiramente egoístas. Queridos, a orientação, a instrução que nós trazemos hoje é com relação à palavra de Deus quanto à questão dos dízimos, a questão das primícias, a questão das ofertas, tá? O que é o dízimo? Deus estabeleceu na sua palavra, em outros programas nós já falamos um pouco sobre isso, ele pede a nossa obediência no dízimo. O que é dízimo? É a 10ª parte. Então, de tudo aquilo que você recebe, você tira 10% de toda a tua renda, tá? Sem descontar imposto, sem descontar os benefícios, você separa esses 10% como prova de obediência e como prova de reconhecimento desse Deus poderoso ao qual nós servimos. Então, imagina que eu recebo R$1.000, tá? De salário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10% de R$1.100 e vou separar esse valor que nós chamamos, estabelecido por Deus, como dízimo, a 10ª parte, tá? Um outro ponto importante. Quando você faz aniversário, existe um momento auge do aniversariante, não é? Que quando tem um bolo, tá? Nós
temos o privilégio de, quando corta o primeiro pedaço do bolo, você oferece àquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que mais te ajuda. Assim também é a nossa oportunidade. Quando nós recebemos o salário, imagine que o salário seja um bolo. Você tem a oportunidade de partir o primeiro pedaço e tirar aquele primeiro pedaço e consagrar, e separar e dar a Deus. Isso nós determinamos, e está escrito na palavra de Deus, que são as primícias. Ou seja, eu reconheço a Deus que o primeiro pedaço eu estou dedicando, eu estou consagrando, eu estou separando ao meu Deus maravilhoso, que me dá bênção, que me dá saúde, que me dá um trabalho, que me dá uma família, que me dá oportunidade de ter uma casa, de ter um carro. Tudo isso é reconhecimento. Tá certo? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta para que nós possamos fazer essa prova de fidelidade para com Deus. Deus precisa disso? Do dinheiro, dos recursos? Não. Quem precisa? Eu preciso disso. Para quebrar o meu orgulho, para quebrar o egoísmo que está dentro do meu coração. Então, é por isso que Deus estabelece, olha, de tudo que você receber, você separa 10%, você pega o primeiro pedaço. Um exemplo, se eu recebo R$1.000, tá, de salário, como que eu consigo saber qual é o meu primeiro pedaço do bolo? Como as primícias que eu posso separar a Deus, dedicando isso ao Senhor? Então, eu vou pegar 1.000, quem é mensalista, divide 1.000 por 30, ou por 30 dias trabalhados, ou 30 dias recebidos, né, os mensalistas, e aí eu vou saber que aquele primeiro pedaço, ou aquela primeira parte, é o que eu separo e consagro a Deus. Isso é uma oportunidade que Deus está me dando. Posso também fazer uma prova com Deus nas ofertas, tá certo? Então, isso eu separo e levo à casa do tesouro, conforme está escrito na palavra. Levo à igreja, para que a igreja pegue os dízimos e as primícias e utilizem na consagração, utilize no pagamento do salário do pastor e do obreiro. Tá? Que dedicam toda a sua vida para a obra do ministério. Então, eles renunciam o trabalho secular e eles agora trabalham só dedicando o tempo, todo o seu tempo na obra do Senhor. Nós vimos aqui o pastor Bento, ele teve a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, teve a oportunidade de ter um negócio próprio, mas ao ouvir o chamado de Deus, ele renunciou tudo isso e agora ele se dedica 100% à obra do Senhor. E agora, da onde vem o salário dele? Da prova de fidelidade minha como membro da igreja ou uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, não importa se você é batizado ou não, se você está ouvindo agora esse ensinamento, essa palavra, está escrito na palavra de Deus. Nós devemos fazer prova com Deus. Então, você pode ter essa oportunidade de reconhecer esse Deus maravilhoso e poder fazer essa parte. Então, você separa 10% de toda a renda que você ganha, tem oportunidade de separar um dia do seu trabalho como as primícias e daquilo que ainda fica, você separa uma oferta para Deus, para ajudar a obra. Por exemplo, nós temos igrejas, as igrejas têm água, têm luz, tem o IPTU, enfim... nós temos alguns salões que são alugados. Então, para a manutenção dos templos, então entra as ofertas. E isso nós precisamos ensinar às crianças desde pequeno. Então, sugiro a você, pai e mãe, faça um propósito de você, todo mês, separar uma mesada para o seu filho ou para a sua filha. Essa mesada não significa que você vai ter que dar dinheiro, muita coisa. Separa R$10, dependendo da idade dele, R$10, R$20, dentro das suas condições. Pega o envelope, vai na sua igreja, se você frequenta, pede um envelope de dízimo, um envelope. Dentro daqui, você chega na sua casa e explica isso que nós estamos partilhando com você. Tá? De tudo aquilo que ele ganhar, ele vai separar 10% e vai fazer a prova com Deus das primícias. E depois o que fica, ele separa. Lembra que no programa anterior nós falamos a respeito do cofrinho da renúncia. Um cofrinho que a criança vai depositar ali e aquele valor que está sendo reservado, ele vai usar para ajudar uma obra emergencial dentro do contexto da sua igreja. Tá? Seja para comprar material missionário, seja para ajudar uma pessoa em necessidade, e ensina a criança. Tá certo? Então, queridos, façamos prova com Deus.
tá certo? Para que Deus possa nos abençoar e a cada dia nos dar oportunidade de nos prepararmos para o reino eterno. Que Deus te abençoe. Neste momento, quero convidar você, nós vamos fazer agora uma oração. Se você puder se ajoelhar ou se você quiser fechar os seus olhos, vamos dirigir a Deus para concluirmos essa programação. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, graças te damos por mais esse privilégio, por mais esse programa. Muito obrigado pela experiência do pastor Bento. Abençoe a ele, o seu ministério, a sua família, a sua esposa, o seu filho. Coloque, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a pessoa dele, para que ele possa ser usado por ti. Proteja dos perigos e do mal, das viagens e por aí vai. Abençoe o seu trabalho. Abençoe também, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos internautas. Abençoe com esse ensinamento, que possamos ser fiéis a Ti, Senhor, como Tu és fiel a nós, nos dando saúde, nos dando sabedoria, nos dando recursos para podermos administrar e que possamos ser fiéis a Ti, nos dízimos, nas primícias e também nas ofertas. Em tudo te damos graças, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a você que mais uma vez esteve conosco, está nos dando o privilégio de poder ter a sua audiência. Se você ainda não fez, coloque o seu joinha, compartilhe esse programa e faça com que mais pessoas possam ser agraciadas com a mensagem deste programa. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Até lá!